tudo bem? Eu sou a Lu Raiman e esse é o canal do Viver e Contar. E eu venho aqui hoje para falar com vocês das energias do É Tempo de Quê, fazer uma atualização. Hoje estou fazendo vídeo aqui do meu quintal de casa e vou me aproveitar dos beija-flores que estão aqui atrás, ó. Vou aproveitar para usar eles para enfeitar meu vídeo. Hoje é dia 3 de fevereiro, quinta-feira, último dia da onda encantada da semente magnética amarela. Hoje, o Kim de hoje então é guerreiro cósmico amarelo. Essa semana também a gente teve lua nova no dia 1º, na segunda-feira. Então começamos um novo ciclo lunar. A lunação, essa lua nova está acontecendo em Aquário. Abrimos um novo mês, que é o mês de fevereiro. Então são vários finais e recomeços de novo se encontrando aqui. Essa onda encantada da semente, que termina hoje, ela fecha dentro do Tzolk'in um período de 52 dias, que se chama de castelo. Esse é o castelo azul. Castelo azul são 52 dias de transformação, que é a representação da cor azul dentro do Tzolk'in. E é um castelo bem forte. Por quê? Porque já é transformação, já é alguma coisa que tira a gente da zona de conforto, né? E dentro desse castelo de 52 dias, a onda encantada que inicia, que é a da serpente magnética vermelha, e essa que está fechando hoje, que é a da semente magnética amarela, essas duas ondas encantadas têm 10 dias dentro delas, que se chamam de dias portais, que são dias mais poderosos, né? Que mexem com a nossa energia de forma mais intensa, porque elas potencializam as energias, né? Não é bom nem ruim, mas a gente sente com mais intensidade as coisas. Então, tudo ganha mais amplitude, né? E costuma-se dizer também que é um momento onde a gente tem esse portal, né? A gente tem uma comunicação mais fácil com o nosso sentir, uma comunicação mais fácil com o invisível e com essas energias sutis, né? Que fazem parte dessa nossa vida, desse mundo, mas que muitas vezes a gente ignora ou acha que não existem ou não dá importância, né? Esse castelo azul, então, como eu disse, que começou com a onda encantada da serpente, né? Foi o início do verão, lá no solstício de verão em dezembro. Aí agora a gente tá no meio do verão, né? O Sol já está em Aquário, e Aquário é o signo que fixa esse aprendizado, os ensinamentos, a energia do verão, que é esse momento de mais luz que nós temos, né? Essa lunação em Aquário também, quando a Lua chega junto com o Sol em Aquário, ela potencializa essa energia aquariana ainda, né? Que também é uma energia de transformação, que também é uma energia que ela transforma no sentido de inovar. Aquário é futurista, ele é progressivo, ele vai para frente, ele é tecnológico. E ele é humanitário, né? Quando a gente fala de Aquário, a gente sempre vai falar do coletivo, do grupo grande, onde a tendência é que não exista hierarquia, né? Porque todos são iguais. Aquário olha para todo mundo com equidade, não com igualdade, são coisas diferentes. Porque ninguém é igual, nós não somos iguais. Cada um tem as suas necessidades, os seus desejos, a sua busca, os seus valores. Então nós não somos iguais, muito pelo contrário. Aquário preza pela liberdade, pela autenticidade e pela riqueza que há justamente em sermos diferentes. Então, como eu disse, ele preza muito a liberdade e esse poder ser autêntico e único.
Mas a equidade fala que cada um tem esse direito de ser único, autêntico, de ter o seu espaço e a sua liberdade, né? E essa onda encantada da semente que está terminando hoje, para mim tem uma grande relação com esse aquário, no sentido de buscar a liberdade, mas também tem uma grande relação com o tempo. Por quê? Porque Saturno rege aquário, assim como rege Capricórnio, que foi o signo que abriu o verão, né? Capricórnio é o cardinal do verão, ele é o que inicia. E Saturno rege os dois. Aquário é regido também por Urano, né? São os dois planetas que regem Aquário, Saturno e Urano. Por quê? Porque em Capricórnio, Saturno vai construir, ele vai falar desse tempo das coisas, da dedicação, da razão, da ambição. É um elemento terra, essa terra onde a gente fixa os pés bem no chão e vai construir algo. Então, esse construir algo e esse tempo vão falar de dedicação, de um dia de cada vez, de fazer todos os dias o que precisa ser feito para que o que eu estou plantando cresça e atinja a sua máxima potência, que é me dar os frutos que eu quero colher. Isso precisa de dedicação, isso precisa de tempo, isso precisa de disciplina, isso precisa de ordem, de organização, de planejamento, de razão, né? E precisa desse espírito que é mais aquariano, mas que Capricórnio também tem, que é uma visão de futuro, é a progressão. E é principalmente aí que ele entra também junto com a semente, sobre a impermanência da vida. São dois pontos, assim, a impermanência da vida e a gente saber que a gente não controla essa vida, essa impermanência, né? Uma coisa é a gente dedicar o tempo necessário, o trabalho. Capricórnio tem tipo nome, sobrenome, trabalho, né? E se sente muito bem trabalhando, então é esse lugar onde a gente se dedica para algo, mas onde a gente sabe que as coisas têm tempo. Elas levam tempo para acontecer, elas levam tempo para frutificar, levam tempo para serem colhidas e tem prazo para terminar. Um dia elas se vão, né? E aí, quando esse Saturno que rege essa construção em Capricórnio, quando ele chega em Aquário, ele vai falar de progresso, de reforma. Essa estrutura construída em algum momento da sua vida, da sua história, vai ter que ser revista, vai ter que ser reformada, vai ter que ser um prédio quando é construído, vai precisar passar por reformas, né? Por pinturas, por talvez reconstruir alguma coisa, por construir algo a mais, por demolir uma parte, fazer outra, né? Tudo que a gente constrói um dia fica velho. Nós um dia ficamos velhos e um dia a gente volta para casa, a gente parte dessa vida e vai para outra, né? Essa relação então dessa lua nova em Aquário com essa onda encantada da semente, para mim fala muito desse ponto que a gente precisa aprender sobre o tempo. A minha conexão com astrologia, com o tempo natural, foi muito em função de eu precisar recuperar a minha conexão com o meu tempo interno, com o meu fluxo de fazer as coisas, né? Como eu funciono e como eu gosto de funcionar. Essa onda encantada da semente, a semente é o selo que é meu oculto, né? Eu sou terra ressonante vermelha, a semente é meu oculto. A semente precisa da terra para germinar, crescer e alcançar a sua potência. E a terra está aqui para receber sementes. Essa é a grande
potência da Terra, né? Gerar vida, acolher vida, evoluir com a vida e a vida, né? Aí essa conexão que eu tenho, que eu descobri com o tempo natural, com a astrologia e também com os ciclos lunares e as estações do ano, para mim foi assim uma grande forma de me conectar comigo mesma e com esse meu tempo. E começar a perceber essa relação que para mim é difícil de muitas formas, de colocar a energia necessária naquilo que eu quero ver crescer. E principalmente dessa manutenção necessária, né? Por que é difícil, né? Porque eu tenho Lua e Ascendente em Aquário, eu tenho Sol em Gêmeos, Vênus em Gêmeos. Aí esse valor da mente, do conhecimento, do estudo e da busca, da criação mental é muito grande, isso tem muito valor para mim. E Aquário, como esse visionário, ele tá sempre um passo à frente, ele tá sempre lá no futuro, ele tá vendo o projeto todo pronto já. Mas aí quando tem que voltar para cá e botar em prática, o dia a dia, o passo a passo, essa coisa virginiana e capricorniana, né, de trabalhar todo dia para que a coisa aconteça, aí, né, os aquarianos me entendem, é um pouco mais difícil, né? E a minha conexão com o tempo natural tem ajudado a desenvolver isso. Aí eu encontrar esse fluxo de trabalho sem me sentir sufocada, né? E essa onda encantada da semente, como ela é meu oculto, ela sempre foi muito produtiva para mim, né? Mas dessa vez, essa onda encantada, ela foi muito mais sobre abrir mão do controle, sobre eu perceber o quanto a gente muitas vezes entra no modo produtividade e até workaholic, porque a gente precisa controlar, porque a gente quer controlar o resultado das coisas, porque a gente quer atingir aquele plano, aquela visão que a gente tem lá na frente em X tempo, em determinado tempo, porque se não chegar nesse tempo, eu não estou sendo produtiva. Se eu não fizer isso hoje, para que amanhã esteja assim, e depois amanhã assim, e daí aconteça aquilo e aquele outro, eu não estou sendo produtiva. Eu não estou trabalhando direito, eu não estou fazendo o que eu devia fazer, estou procrastinando, e aí vem uma bola de neve de chicotes que a gente usa, né? Porque a gente se acostumou dessa forma. Tem as pessoas que fazem isso com muita naturalidade, né? Virginiano, capricorniano, quem tem um Capricórnio forte no mapa, cara, em 2 toques faz 50 mil coisas. Eu não sou dessas. Não sou dessas. Eu tenho tempo. Eu preciso de tempo. Eu tenho processo. E tem esses limites também de ficar pensando se já tá pronto, se já tá bom, se não tinha que fazer mais isso ou mais aquilo, falta estudar mais um pouco, falta rever isso, fazer perfeito aqui, esse perfeccionismo também, né? Esse detalhismo que Aquário tem muito. E aí às vezes a gente se enjola mesmo, né? Mas a questão é muito mais, o que eu queria trazer é muito mais sobre esse controle que a gente exerce, ou que a gente normalmente quer ter sobre o tempo. E esse foi um grande aprendizado, assim, tem sido, né? Porque a onda encantada da semente, ela traz esse propósito da semente que fala de foco, percepção e florescimento. Perceber aonde colocar o foco para que aquilo cresça e floresça e frutifique. Mas o serviço da onda encantada, que é o tom 3, é o enlaçador de mundos elétrico. Enlaçador de mundos fala justamente de morte, a oportunidade de igualar a morte. Esse é o serviço da semente. Por quê? Porque a semente passa por transformações. Não é à toa que ela está dentro do castelo azul que transforma e que fecha esse castelo, né? Por quê? Porque para ela chegar na sua máxima potência, para que o meu projeto, a minha empresa, o meu relacionamento, seja lá o que for que eu queira construir e que eu queira que dê frutos um dia, para isso chegar nesse lugar
de potência máxima, de frutificar com os resultados que eu gostaria, leva tempo e vai passar por várias etapas. E cada uma dessas etapas traz, entre aspas, uma morte. Traz um limite a ser expandido. Isso é a morte, né? Esse limite onde a gente tem que dar um passo além, mas a gente não tem controle sobre esse passo. Uma semente, quando ela é uma semente, ela tem uma casca. Essa casca precisa amolecer, romper, isso nada mais é do que uma morte, para que as raízes encontrem a terra e consigam se firmar. A próxima morte, ou limite a expandir, é quando ela rompe a terra e vem para fora. O próximo é quando ela cresce e ela encontra o mundo do lado de fora e todas as intempéries, né? Sol, chuva, vento, animais, sei lá, uma série de fatores externos sobre os quais ela não tem controle e que podem sim levar ela à morte. Ela pode não chegar lá onde ela gostaria, mas não é por isso que ela vai deixar de nascer, de brotar e de crescer. E é isso que muitas vezes acontece com a gente, né? Quando a gente tem medo de crescer, quando a gente tem medo de não conseguir ir além dos nossos limites, quando a gente tem medo de não conseguir dar conta desse sonho, porque uma coisa é sonhar, né? É ter a ambição. Mas muita gente tem medo de chegar lá, tem medo do sucesso, tem medo de ser grande. Por quê? Porque para ser grande e chegar nesse lugar de sucesso, a gente precisa se responsabilizar pelo que a gente está plantando. Todo o processo é nossa responsabilidade. É ir lá e fazer acontecer, reformar no meio do caminho o que precisa reformar, rever o que não está funcionando. Às vezes a gente precisa voltar para trás, encontrar outros caminhos, pegar um caminho diferente. Por quê? Porque não é como a gente imaginou, não é como a gente planejou. Essa é a questão. É quando a gente tem o sonho, tem o projeto, tem a visão, mas a gente consegue ir caminhando preparado para fazer mudanças e adaptações e transformações no meio do caminho. Por quê? A semente traz a grande potência que ela é dentro dela. Ela não precisa que ninguém diga para ela como fazer, para ela ser o que ela veio ser. Nós também somos assim, mas a gente é moldado quando a gente nasce, né? A gente aprende que deveria ser assim, dessa forma, desse jeito, nessa velocidade, que o importante é isso, aquilo e aquele outro, é chegar lá. Mas muitas vezes eu não quero chegar lá, eu quero chegar aqui. Muitas vezes para mim não é desse jeito que funciona, é daquele jeito, é muito mais fluido para mim, sabe? Só que aí a gente vai se moldando para se encaixar no sistema que a gente construiu, que é Capricórnio, esse prédio que foi construído e que todo mundo tem que viver dentro dessas condições desse prédio, mas que talvez para mim não funcione. Talvez para mim funcione melhor uma casa, um motorhome, sei lá, né? E aí eu tenho que transformar, eu tenho que voltar atrás, eu tenho que mudar. Não quer dizer que eu vou desistir daquele sonho, daquele meu projeto, eu só vou ter que fazer adaptações e encontrar outras formas e outros caminhos. Isso é esse abrir mão do controle que o Enlaçador de Mundos fala. E para mim é muito sobre o que Aquário fala também, né? Sobre o que está falando nesse momento nessa alunação, olhando para todos os planetas, né? E para configuração, né, que está acontecendo no céu, né? Esse guerreiro cósmico de hoje, ele é ligado diretamente a essa semente, porque ele é um dos pilares da onda encantada, né? É a semente, a estrela, o humano e o guerreiro. São os 4 selos amarelos que sustentam essa onda e que falam de maturidade, né? A semente precisa estar madura para nascer. Um bebê precisa estar maduro para vir ao mundo. O nosso projeto tem que estar maduro para vir ao mundo. Às vezes a gente quer apressar, né? É de novo a história do controle. Ou às vezes a gente demora demais, por medo.
por medo de ser grande, por medo de não dar conta, por medo de fracassar, por N motivos. E aí a nossa potência não vem para o mundo da mesma forma. Então essa é a relação Capricórnio, Aquário e essa onda encantada da semente, onde a gente abre mão do controle e aprende a perceber aonde botar o foco e o que está sendo necessário hoje. Independente de eu querer que aconteça ou não aconteça, que seja assim ou que seja assado. Existe um tempo das coisas. Cada projeto, cada filho, cada trabalho tem o seu tempo. Nasce com a sua potência, o seu potencial. Nasce com uma energia, né? Inclusive cada projeto que a gente... É igual um filho, né? A nossa empresa, o nosso trabalho... As pessoas com quem a gente trabalha, cada uma tem o seu tempo e o seu ritmo, né? Aquário vai acelerar as coisas daqui pra frente, né? Nós fechamos o castelo azul da transformação hoje e entramos num castelo a partir de amanhã, com a onda encantada da Terra. A gente entra num castelo que são 52 dias amarelo, que fala de novo de maturidade, que fala de novo de amadurecer. Então essa semente, trazendo esses 4 selos amarelos que eu falei, fecha a onda azul com maturidade. Madura para perceber aonde colocar o foco de trabalho, o foco de ação, para que a sua arte, isso é a estrela, a beleza que veio trazer para o mundo, encontre lugar para crescer, florescer, frutificar. Mas isso depende do humano, que é o nosso livre-arbítrio, a nossa sabedoria, querer que isso aconteça, usar a sua intenção e o seu poder de influência sobre o seu meio, sobre os outros humanos, né? De trazer isso para o mundo, mas trazer para o mundo com consciência, escolhendo as sementes que vai plantar com cuidado e não aleatoriamente, e não a partir de alguém que me diz que é assim, ou que eu aprendi que é assim. Eu não estou desmerecendo o aprendizado, né? Muito pelo contrário, né? A nossa troca com os outros, com nossos mestres, nossos professores, nossos pais, com quem veio antes, né? Com quem está com a gente hoje. Tudo é aprendizado e conhecimento. Mas é aprendizado e conhecimento em que sentido? No sentido de ver outras possibilidades. Dentro da onda encantada da semente, o tom 10, que é o planetário, que é a forma que a gente manifesta no mundo, a forma que a gente concretiza essa semente, é o caminhante do céu, né? Ele fala de abrir outros caminhos, de ver, explorar novas possibilidades. E isso a gente consegue abrindo mão do controle, porque a vida é muito maior do que nós e às vezes não, é muito mais sábia do que a gente, e às vezes tem formas, né, muito mais fáceis e fluidas de fazer o nosso sonho acontecer. Várias maneiras diferentes de fazer nosso sonho acontecer, que não só aquele que a gente planejou e fica teimando que quer que seja assim. Os outros trazem outras possibilidades, porque cada um tem a sua forma particular, o seu modo de fazer, os seus valores. Então, aprender com o outro é uma grande possibilidade de expandir a nossa forma, a nossa consciência, as nossas possibilidades de fazer o nosso sonho acontecer. Mas quando isso chega a mim, quando esse aprendizado chega a mim e eu coloco na prática, ele muda, eu adapto ele para o meu formato, né? Porque muitas coisas do que a gente aprende não funcionam pra gente. Porque vão contra esse nosso tempo interno. Aí existe uma linha tênue entre teimosia, abertura e controle, né? Isso é essa sabedoria humana fluindo, se adaptando e transformando o nosso poder de escolha em sabedoria, transformando o nosso viver e as nossas experiências em sabedoria.
É eu ir lá todo dia e testar. Ver o que funciona para mim, o que não funciona. Isso aqui é uma baita descoberta. Nossa, que fantástico, vou usar na minha vida. Ah, aquilo lá é legal, mas para mim não funciona. Eu prefiro daquele jeito lá. Então a gente faz experimentações. Para mim, abrir mão do controle é muito sobre isso, assim, né? A gente tem as expectativas, mas a forma delas serem atendidas tá muito mais fora do que nosso controle, do que com a gente, né? E a gente transformar, e a gente mudar, a gente melhorar, a gente inovar, a gente fazer as coisas com autenticidade da nossa maneira, para mim passa muito por essa experimentação. E experimentação passa por aquilo que a gente muitas vezes chama de fracasso, de erro, e que nada mais é do que uma experimentação que não deu certo. Então, quando a gente tem medo de crescer, quando a gente tem medo de botar o nosso projeto no mundo, tem medo de romper a nossa casca, como sementes que somos também, para crescer, evoluir, fazer diferente, ir além, né? O meu convite é: olhe para isso que tu tá plantando, para isso que tu quer que cresça, para isso que tu quer colher na tua vida, como parte de um experimento do que é a tua vida. É uma caminhada para chegar lá. Mas não é só o lá que interessa. Interessa muito mais o aqui e o agora, o passo que tu dá hoje, a experimentação que tu tá fazendo hoje, a ação que tu tá fazendo hoje. Não tá chegando lá, ou parece que vai demorar, ou o resultado que tá aqui hoje não é condizente com aquilo lá, desse jeito que tá hoje não vai chegar lá, então muda o caminho. Acha outra estrada, acha outra forma. Abre mão do controle, abre mão de ter que ser dessa forma como tu tá querendo que seja. Deixa a vida te mostrar, deixa outras pessoas te mostrarem outras possibilidades, né? Isso passa muito pelo nosso ego também, né? E um outro grande aprendizado que a gente precisa muitas vezes passar, que é aprender a aceitar a ajuda, né? Porque essa semente, esse humano dessa onda encantada, aqui tem a mão, que é a forma da gente fazer as coisas, a mão autoexistente, ela é muito um ar capricorniano, assim, que eu faço, eu aconteço, eu realizo, eu não preciso de ninguém. Aquário também muitas vezes cai nesse lugar. A minha liberdade é a coisa mais preciosa que eu tenho. Então eu vou tratar de proteger essa minha liberdade e tratar de ser autossuficiente, né? Para que eu não dependa de ninguém. E aí a gente cai muitas vezes nesse isolamento, ou então nesse modo workaholic que vai atropelando a vida, mas a gente não vive ela. Quando a gente vê, esse tempo das coisas passou e a gente não viu para onde ele foi. A gente não aproveitou. Então, plantar a semente e cuidar dela passa por esse lugar de desapego, que é Enlaçador de Mundos, abrir mão do controle, dar o tempo da vida vir ajudar a gente, dar o tempo da semente ter o seu processo, da coisa germinar, começar a crescer e ir expandindo no tempo da vida que ela precisa, que o projeto precisa, que o filho precisa, que a relação precisa, que o trabalho precisa. E nesse tempo que é da vida, que a vida vem e nos ajuda, a gente vive outras coisas. A gente vive o que tem valor para nós, né? O nosso trabalho, essa semente que a gente está plantando, em tese, é um valor nosso. A gente planta aquilo que a gente quer colher, então é porque tem valor, né?
Mas não é só sobre aquilo ali, né? A gente precisa abrir mão de várias coisas, muitas vezes, para cuidar daquilo que a gente quer ver crescer. O vídeo anterior eu falei sobre isso, né? Esse enlaçador de mundos fala dessa morte do abrir espaço também, né? Onde a gente, para colocar foco, tu define que é isso que eu vou fazer e não aquilo. Então algo vai ter que morrer também e perder a sua importância. Né? Essa potência da semente é muito sobre importância, esse foco, né? O que é importante, o que tem valor. Então o que não tem realmente de fato valor, perde espaço e abre espaço para aquilo que tem valor, né? Mas a outra face desse enlaçador é esse controle que a gente não tem. E que quanto mais a gente quer ter, mais a gente se exaure, mais a gente exige de nós uma energia que a gente não tem. E aí, no fim das contas, a gente acaba não aproveitando os frutos quando a gente consegue colher. Porque a gente está com o nosso valor de vida, a nossa energia de vida exaurida. Né? E isso vai falar muito sobre essa configuração astral, né? que a gente está agora entrando a partir de amanhã, que é a onda encantada da Terra, esse castelo amarelo do amadurecimento. Nós temos vários planetas em Capricórnio, mas que vão para Aquário daqui a pouco, e essa conversa toda vai falar muito de que estamos maduros para dar um outro passo, um passo que vai transformar a nossa vida a partir da base, tá? Mas isso é algo que eu vou falar no próximo vídeo, tá bom? Hoje eu fico por aqui, espero que tenha te ajudado de alguma forma, trazido alguma clareza, e eu te espero no próximo, tá bom? Beijos e até!